A verdade é que a gente vai suportando tudo, até o corpo começar a pedir arrego. O cansaço não avisa quando chega. Ele se instala aos poucos, como um visitante que nunca foi convidado, mas se acomoda ali, no canto da alma, e vai ficando. Vai roubando a vontade de sorrir, de tentar outra vez, de acreditar que alguma coisa ainda pode ser diferente. E ninguém vê, porque por fora tudo continua igual. É estranho perceber que nem sempre o problema está nas circunstâncias em si. Às vezes, o problema está no jeito como a gente se sente diante delas. E isso é o mais sufocante, porque não tem para onde correr quando o cansaço vem de dentro. Quando tudo o que a gente queria era acordar com leveza, mas só consegue levantar por obrigação. Quando até a oração pesa, quando até o louvor silencia, quando até as palavras de fé parecem distantes. Não é falta de gratidão, não é falta de fé, não é drama. É só que existe um tipo de esgotamento que não aparece nos exames, que não justifica afastamento médico, que não vira assunto nas rodas de conversa, mas que vai corroendo por dentro. E quanto mais a gente tenta ignorar, mais ele grita em silêncio. Algumas pessoas olham de fora e acham que é só preguiça. Outras tentam animar com frases prontas, como se isso fosse resolver o que nem a gente mesmo consegue explicar. A verdade é que tem dias em que a força não vem. E mesmo assim, a gente precisa continuar. Cumprir obrigações, manter os compromissos, cuidar dos outros, enquanto por dentro só existe vontade de desaparecer um pouco, de sumir num lugar onde ninguém cobre nada, onde a alma possa respirar. É difícil admitir, mas o desânimo é real e mais comum do que a gente imagina. Não escolhe classe social, não respeita a espiritualidade, não dá trégua nem para quem ora todo dia, porque ele não chega avisando. Ele se alimenta de pequenas frustrações acumuladas, de expectativas que nunca se concretizam, de tentativas que falharam, de orações que ainda não foram respondidas. Ele se instala quando o coração se cansa de esperar, quando a alma começa a acreditar que nada vai mudar. Só que Deus vê o que ninguém vê, escuta os suspiros que nem a gente entende. E mesmo quando parece que ele está calado, existe um cuidado dele nos bastidores da dor, porque não é no barulho que ele cura, é no silêncio, é no descanso forçado, é na exaustão que ele se aproxima sem fazer alarde. Às vezes o que a gente chama de fraqueza é só o momento exato em que Deus começa a reconstruir o que foi quebrado. E essa reconstrução não começa do lado de fora, começa no íntimo, lá onde só Ele alcança. O desânimo não é um fim. Pode ser, na verdade, o início de um processo profundo de reencontro com aquilo que realmente sustenta a vida. Não o que é visível, não o que é palpável, mas o que permanece de pé quando tudo desmorona. E é justamente ali que o Espírito Santo atua, quando as nossas forças acabam. A palavra diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, versículo 28. E se essa promessa existe, é porque Deus sabia que o cansaço viria, que o peso seria real, que as pausas nem sempre seriam opcionais. Mas Ele também garantiu: alívio existe e está nele. Essa mensagem é para quem já sentiu que o peito não suporta mais, para quem está fingindo que está tudo bem porque cansou de explicar, para quem se olha no espelho e não se reconhece mais. Talvez seja difícil acreditar, mas o fim dessa fase não depende da volta das forças, depende da rendição. E pode ser que essa rendição comece hoje. Não com gritos, nem com promessas de mudança, mas com o sussurro de alguém que, cansado de lutar sozinho, decide confiar mais uma vez. Mesmo que seja só com o pouco que restou. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós.
O pior tipo de dor é aquele que a gente sente, mas não consegue explicar. A vida continua se movendo lá fora, os compromissos aparecem, as cobranças não param, os horários seguem, e tudo que o coração queria era só um pouco de pausa verdadeira. Só que pedir socorro, às vezes, parece inútil. Porque nem sempre existe espaço para dor no meio da rotina. E nem todo mundo sabe ouvir o que a alma está tentando dizer quando o corpo ainda está de pé. Segurar tudo no peito virou uma forma de defesa. O medo de parecer fraco, o medo de ser julgado, o medo de incomodar, vai empurrando a gente para um lugar onde o silêncio se torna regra. E ali dentro, o grito cresce. Um grito que não sai pela boca, mas explode por dentro em forma de angústia, ansiedade, insônia. Cada noite mal dormida vira sintoma de um coração que já tentou pedir ajuda, mas ninguém percebeu. Em muitos momentos, o desânimo começa pequeno, só uma vontade de ficar quieto. Depois, vira uma ausência de entusiasmo. Logo, o riso já não sai mais com leveza. Os planos ficam encostados. A vontade de fazer o mínimo se transforma em peso. E as pessoas ao redor, sem entender o que está acontecendo, seguem suas vidas como se nada estivesse diferente. Quando tudo isso se acumula, o cansaço vai além do corpo. O dia começa com uma resistência interna. Não é preguiça, é exaustão. Uma exaustão que vem da tentativa constante de parecer bem, de forçar um sorriso, de dizer tudo certo, quando está tudo longe disso. Uma exaustão que suga a fé aos poucos, até deixar a sensação de que orar não resolve, de que Deus está distante, de que talvez você esteja sendo esquecido. Só que a alma cansada não precisa de respostas rápidas, precisa de escuta, precisa de acolhimento. Precisa de um lugar onde possa se derramar sem ser interrompida. E é nesse lugar que Deus entra. Quando ninguém mais consegue enxergar, Ele já sabe exatamente o que está pesando. Quando a boca não consegue dizer, Ele traduz os silêncios. Quando o mundo inteiro parece ocupado demais, Ele senta ao lado e permanece. A dor da alma não anula a fé. Só revela o quanto precisamos de presença verdadeira. Não de soluções instantâneas, nem de palavras bonitas, mas de alguém que fique, que segure a mão, que diga que entende, que lembre que nem tudo precisa ser vencido na força. E esse alguém é o próprio Deus, que não precisa de explicações para se aproximar. Ele vê o que escapa até de nós mesmos. A palavra não omite esse tipo de cansaço. Está escrito: derrame perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, versículo 8. Refúgio. Essa é a palavra que define o que mais se procura quando a alma está exausta. Não se trata de fugir da vida, é só o desejo legítimo de encontrar um lugar seguro para descansar o que pesa, e esse lugar existe. Enquanto muitos se ocupam demais para notar o que você carrega, Deus já está com os olhos sobre você. E mesmo quando nenhum pedido foi feito em voz alta, Ele já começou a agir no silêncio. Porque o clamor que sobe do fundo do peito não depende de som. Ele atravessa o céu e chega onde precisa. Nem sempre o desânimo aparece como uma ameaça. Às vezes, ele entra como um sinal sutil de que há partes da alma que foram ficando esquecidas. Vai apontando devagar que algo não está no lugar. Não porque a vida parou, mas porque o que sustenta a vontade de continuar foi se perdendo ao longo do caminho. E quando essa vontade vai embora, nada parece fazer sentido. Engolir a rotina com cara de força cansa mais do que enfrentar qualquer tempestade. Porque o verdadeiro peso está onde ninguém vê. São os espaços vazios que gritam pedindo atenção. Aquelas áreas negligenciadas por tanto tempo que já deixaram de se mexer. E é nesse cenário silencioso que Deus começa a agir. Não com barulho, não com urgência, mas com precisão.
O desânimo, em muitos casos, é só o reflexo de uma alma que precisa ser tocada. Não pelo que ela faz, não pelo que ela entrega, mas por quem ela é. Porque o valor de alguém nunca foi medido por desempenho, e sim por identidade. Só que o coração vai esquecendo disso, vai se moldando à necessidade de provar, agradar, sustentar tudo sozinho. E quando não consegue, se culpa. Reorganizar os pensamentos num momento assim é quase impossível. Nada parece encaixar. A oração empaca, a motivação se esconde e a sensação de estar andando em círculos se torna rotina. Não adianta empurrar. O que está desajustado por dentro não se resolve com o movimento. Só se cura com presença. Só se realinha com toque. E o toque de Deus não é violento. Ele não invade, ele chama, ele sussurra em meio ao caos, esperando que a alma silencie só um pouco para escutar. O barulho interno muitas vezes impede essa escuta. Mas mesmo assim, ele continua ali, esperando a permissão, porque só toca quem se permite ser tocado. E esse é o desafio: parar de resistir, ainda que tudo dentro queira continuar no automático. Fé também se manifesta no ato de permitir que Deus entre em áreas que foram fechadas por medo, por dor, por decepção. Quando o coração começa a aceitar que não dá mais para continuar sozinho, uma porta se abre, e por essa fresta entra a cura. Não a cura rápida, imediata, que apaga tudo, mas a que restaura devagar, com cuidado, uma parte por vez. Está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 12. Não se trata de pedir um alívio passageiro, mas de permitir uma renovação genuína, o tipo de mudança que acontece quando Deus encosta na alma com seu amor firme, mas delicado. O desânimo pode estar revelando exatamente onde o toque dele precisa alcançar. Pode ser que, longe de ser um sinal de fraqueza, seja o chamado para uma transformação que você ainda não sabia que precisava. E essa transformação não começa com gritos. Começa com o reconhecimento de que já não se pode seguir do mesmo jeito, que alguma coisa precisa mudar. E só Deus pode fazer isso da maneira certa. Certas pausas não são planejadas. A vida desacelera por fora de um jeito estranho, como se tirasse tudo do lugar sem dar explicação. Compromissos perdem o sentido, mensagens ficam sem resposta, decisões simples viram fardos pesados. Parece que tudo está emperrado, mas por trás desse ritmo lento, algo maior pode estar sendo gerado. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, mas preparação. Quando o externo desacelera, a alma é chamada para escutar o que ela mesma vinha ignorando. Não há mais como fugir de si. E é nesse confronto silencioso, muitas vezes desconfortável, que a reconstrução começa. Deus trabalha nesse território escondido, onde as mãos humanas não alcançam, onde os ruídos da vida já não conseguem mascarar o que precisa ser realinhado. A necessidade de produzir, resolver e manter tudo sob controle desgasta por dentro. E o coração, exausto, começa a ceder. No início, isso parece falha, mas é justamente nesse colapso que o Criador encontra espaço para intervir. Não porque a pessoa deixou de ser forte, mas porque, ao se permitir parar, abriu espaço para o cuidado verdadeiro. Cuidado que não depende de desempenho, que não precisa de justificativas. A reconstrução de Deus não acontece na correria. Ela exige entrega. Um tipo de rendição que diz: eu não sei mais o que fazer, mas confio que o Senhor sabe. E essa frase muda tudo, porque transfere o peso, tira a alma do centro da pressão e coloca nas mãos do único que sabe reconstruir sem ferir, que sabe tocar sem expor, que sabe tratar sem humilhar. Nesse tempo mais devagar, muita coisa vem à tona. Dores antigas, lembranças esquecidas, feridas escondidas que foram empurradas para debaixo de tantas urgências.
Quando o barulho para, o que foi ignorado começa a falar e dói, só que também liberta, porque é impossível curar o que nunca foi revelado. E é no ritmo do céu que a verdade começa a ser colocada no lugar certo. Ficar parado não significa estar estagnado. Pode ser, na verdade, a fase mais fértil de um processo que ninguém está vendo. O interior sendo ajustado, o olhar sendo renovado, a fé sendo purificada. Um tempo de silêncio por fora e reforma por dentro. Um tempo em que Deus trabalha com paciência, reconstruindo o que o cansaço derrubou, o que a correria atropelou, o que os traumas calaram. A palavra não ignora esse tipo de recomeço. Está escrito: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, versículos 23 e 24. Deus não se impressiona com a queda. O que importa para ele é o que se permite ser sustentado. Esse tempo de pausa forçada pode parecer improdutivo, mas no invisível, tudo está sendo reposicionado. O que parecia perda pode estar sendo, na verdade, base para algo que só vai se revelar lá na frente. Porque a reconstrução de Deus não começa com pressa, começa com rendição. E uma alma rendida se torna terra fértil nas mãos dele. Nem todo dia de fé é feito de arrepio, lágrimas ou sensação de presença. Algumas vezes, crer é simplesmente continuar. É levantar sem entender, é seguir sem sentir. É repetir que Deus está perto mesmo quando o peito parece vazio. E essa fé, silenciosa e persistente, muitas vezes vale mais do que qualquer demonstração eufórica de espiritualidade. Porque não depende do que se sente, mas do que se escolhe confiar. Seguir acreditando quando tudo em volta grita o contrário exige uma força que não se mostra, mas que sustenta. A alma pode estar arrastando, mas a decisão de não largar a mão de Deus se mantém firme. Mesmo sem sinal, sem ânimo, sem vontade de repetir as mesmas palavras. Essa fé não se exibe. Não precisa de plateia. Ela resiste, mesmo que cansada. Vontade de parar aparece. Dúvidas também. O silêncio de Deus incomoda. A espera desgasta. Mas mesmo nesses dias, alguma coisa dentro insiste em continuar dizendo eu confio. Não por causa de provas, mas por causa da memória. Porque lá atrás, em outros momentos difíceis, ele também parecia distante. E mesmo assim, sustentou. Mesmo assim, guardou. Mesmo assim, não deixou cair. Fé não é ausência de dor. É a decisão de não se entregar a ela como quem já perdeu. É andar na direção certa mesmo sem mapa. É declarar que Deus está cuidando mesmo quando o cuidado dele não tem cara de milagre imediato. É orar sem saber o que dizer, mas continuar dobrando os joelhos como quem se recusa a viver longe da presença. Algumas vezes o coração não acompanha. Fica frio, disperso, confuso. Mas isso não desqualifica a fé. O que sustenta não é o sentir, é o permanecer. Uma fidelidade que não depende de emoções, que não exige clareza, que não cobra explicações, só permanece. E esse permanecer carrega um peso imenso diante de Deus, porque mostra que a confiança venceu o caos. Pequenos gestos contam, respirar fundo e levantar da cama, mesmo sem ânimo. Fazer uma oração curta antes de dormir, mesmo sem vontade. Colocar um louvor no fundo enquanto lava a louça. Essas ações discretas são sementes de fé plantadas em solo seco. E o Senhor vê cada uma delas. Porque Ele sabe quando o que você oferece é tudo o que te restou. Está escrito, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Essa ordem não pede barulho. Pede constância, pede calma no meio da confusão, pede uma fé que não dependa de estímulo, que não precise sentir para crer, que aprendeu que a presença de Deus não se mede por arrepios, mas por sustentação. Mesmo sem ânimo, existe fé.
Mesmo sem brilho nos olhos, existe resistência. Mesmo sem respostas, existe escolha. Escolha de confiar. Escolha de continuar. Escolha de não deixar o desânimo definir a história. Porque fé, quando tudo está bem, é natural. Mas fé, quando tudo parece escuro, isso é resistência sagrada. E Deus honra quem não desiste, mesmo quando tudo dentro grita para parar. Nem toda ferida precisa de explicação. Algumas só pedem espaço para serem sentidas com verdade, sem pressa de cicatrizar. Se o que você carrega no peito não encontra nome, mas pesa, saiba que Deus não espera discursos prontos. Ele acolhe até os silêncios. Não importa se a fé está trêmula ou se as forças escorrem devagar. O que conta é o coração disposto a não se esconder. Se puder, feche os olhos por um instante. Respira fundo. Esquece as cobranças. Esse momento é só entre você e Deus. Vamos falar com Ele do jeito mais sincero que conseguir. Deus, o que eu tenho aqui dentro é um emaranhado de coisas que nem eu consigo entender direito. Às vezes é cansaço, às vezes tristeza, às vezes só um vazio que não sei nomear. E eu não estou aqui para te impressionar com palavras bonitas. Estou aqui porque preciso. Preciso que o Senhor me escute mesmo quando eu não sei como dizer. Tô cansado, Pai. Não só fisicamente. É um cansaço que vai mais fundo. Um peso no peito, um nó na garganta, uma vontade de sumir sem motivo exato. Meus pensamentos estão confusos, minha vontade de seguir parece pequena, minha fé está machucada. Mas se ainda estou aqui, é porque no fundo eu acredito que o Senhor me ouve. Mesmo assim, mesmo desse jeito, eu sei que o Senhor não se assusta com a minha fraqueza, que não vira o rosto quando eu me sinto perdido. Então, por favor, vem e me alcança nesse lugar onde ninguém mais consegue chegar. Entra nesse espaço silencioso do meu coração, onde guardo o que ninguém vê, onde escondo o que nem eu entendo. Me abraça com a tua paz, me envolve com a tua presença, não com barulho, mas com esse toque suave que só o Senhor sabe dar. Restaura o que foi quebrado, reacende o que foi apagado, me ajuda a respirar de novo com leveza, a encontrar sentido nos dias, mesmo que os motivos ainda não estejam claros. Eu não estou pedindo uma solução mágica, nem uma fuga rápida. Só quero ter forças para continuar, um passo por vez, um suspiro por dia. Sei que o Senhor não rejeita um coração sincero. Então, mesmo com as mãos vazias, eu me aproximo. Mesmo com a alma cansada, eu levanto os olhos. Mesmo sem saber como vai ser amanhã, eu decido confiar que o Senhor já está lá, preparando tudo com cuidado. Sustenta minha fé quando ela parecer fraca. Me lembra das vezes em que o Senhor me resgatou, mesmo quando eu achei que não tinha mais jeito. Me mostra, ainda que em silêncio, que o Senhor não saiu do meu lado. Me ajuda a descansar no teu amor, mesmo sem entender o porquê de tanta coisa. Eu te entrego as dores que escondi, as frustrações que calei, os medos que não compartilhei com ninguém. Te dou meu desânimo, minhas dúvidas, minha confusão, e mesmo que eu não veja mudança imediata, escolho confiar que o Senhor começou algo dentro de mim, e isso já é tudo. Obrigado por ser o Deus que não se apressa, mas também não desiste. Que não cobra performance, mas deseja verdade. Que permanece mesmo quando eu estou oscilando. Que ouve mesmo quando eu não consigo falar direito. Fica comigo, Pai. Só isso. Me lembra que o Senhor é o lugar seguro onde eu posso descansar, sem precisar fingir. E que mesmo nos dias em que tudo em mim parece falhar, o teu amor nunca falha. Amém. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um espaço seguro para respirar por dentro. Um lugar onde não seja necessário explicar tanto, provar tanto, aguentar tanto. Esse momento de oração foi isso. Um abrigo para a alma cansada, um silêncio cheio de presença. Se essa mensagem encontrou alguma parte sua que andava calada, considera se inscrever aqui no canal.
não só para acompanhar, mas para caminhar perto, mesmo nos dias em que o fôlego faltar. E deixa o like também, isso ajuda a essa palavra chegar em quem talvez esteja se sentindo como você se sentia antes de ouvir tudo isso. Quero muito que você escreva nos comentários uma frase curta que seja como uma semente de fé para você e para quem vai passar por aqui depois. Algo como: Deus está cuidando de mim, mesmo em silêncio. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. A gente deixou ali um material especial para quem quer viver cada semana com mais propósito espiritual. Que o desânimo nunca tenha a última palavra sobre você e que o descanso verdadeiro do céu repouse sobre a tua alma. Te espero no próximo vídeo. Que a paz te alcance.